Como passageiros, sempre que embarcamos em um avião, depositamos toda a nossa confiança no piloto, na companhia aérea e no fabricante da aeronave. Era só mais um voo saindo de Nova York para mim. Embora voar continue sendo a forma mais segura de viajar, acidentes podem acontecer. Eu pensei, tem alguma coisa errada com esse avião. Por meio dos relatos dos sobreviventes, entrevistas com especialistas e dados das caixas pretas, recriamos os angustiantes momentos finais a bordo de voos notórios. Foi uma grande catástrofe. Mas o resultado poderia ter sido diferente. Com a ajuda de uma equipe de pilotos altamente qualificados e um simulador de voo de última geração, vamos mostrar a pressão vivenciada dentro do cockpit. Tinha muita coisa para fazer. Ele não teve tempo. Quando se depararem com falhas, os pilotos comerciais, acrobáticos e militares precisarão tomar decisões de vida ou morte em frações de segundos. É difícil tentar levantar o nariz. Mayday, mayday, mayday. Como diferentes treinamentos afetarão os resultados. Estou com um problema de controle de voo e lutando para controlar a aeronave. Agora estou em pânico. Tendo a chance de vivenciar esses últimos momentos, o que eles farão de diferente? Ele falou, prepare-se para o pouso forçado. Disseram que era vida ou morte. Tragédias aéreas recriadas. Eu sou Pete Wernick. É só isso que precisa? Em 1989, eu estava no 12º ano de uma banda de bluegrass chamada Hot Rise e fazíamos muitos festivais de verão. Eu toco banjo, sou conhecido como Dr. Banjo por alguns. 19 de julho de 1989, eu ia tocar em um festival de bluegrass naquele fim de semana em Upstate, Nova York. Ia viajar com minha esposa Joan e meu filho Will, que ia fazer 7 anos na época. O meu nome é Joan Leonard Wernick. Sou esposa, mãe, professora infantil e musicista. Também já fui DJ. Eu costumava voar muito quando era adolescente, até que voei em um avião antigo da Segunda Guerra Mundial. E fizemos giros, mergulhos, 8S cubanos, voei bastante. Então desenvolvi medo e não voei por 15 anos. Aí assisti a uma aula onde descobri que há uma maneira muito segura de viajar. Ela tinha acabado de superar aquele medo. No início do ano, eu já estava viajando de novo. Nós 3. Atenção, gravando. Sou Jerry Chamel, sou locutor aqui em Denver, Colorado. Em julho de 1989, eu estava trabalhando em um jogo de basquete e o escritório ficava em Denver. Era para a gente sair às 7 horas da manhã. No voo das 7 horas para chegar lá por volta das 10 com o fuso horário. Chegamos ao aeroporto por volta das 6 horas da manhã e descobrimos que o voo havia sido cancelado. Escolhi os assentos no meio, na 16ª fila. Então estávamos todos juntos no corredor central. Eles estavam com pressa para decolar, havia passado do horário, e estavam esperando que os 2 últimos passageiros, um deles eu, embarcassem. E lembro de ter pensado que tinha conseguido um assento. Estávamos muito atrasados. Tivemos que fazer uma porção de coisas. Não me lembro de olhar muito em volta ou prestar atenção em alguma coisa. Só lembro de pensar, tá legal, finalmente. Então sentei e partimos. UA 232, Sioux City. Em 19 de julho de 1989, o voo 232 da United Airlines estava programado para partir às 14h09 do Aeroporto Internacional de Stapleton, em Denver, Colorado, com destino ao Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. A aeronave escolhida para a viagem de 2 horas foi o McDonnell Douglas DC-10. O DC-10 se tornou o primeiro avião comercial da McDonnell após a fusão entre a McDonnell Aircraft Corporation e a Douglas Aircraft Company em 1967. Nossa aeronave está quase pronta. Estão começando a aquecer seus motores. O anterior Douglas DC-3 foi o primeiro avião comercial de sucesso do mundo, representando 90% de todos os aviões em operação na década de 1940. O DC-3 dominou os céus. A década de 1960 foi um período de destaque para o jato comercial e havia uma pressão para que se fabricassem aviões maiores que pudessem transportar mais pessoas. A Boeing respondeu com o revolucionário jato Jumbo 747 de fuselagem larga.
Os jumbos de hoje são 2 vezes maiores que o avião usado no primeiro voo de 120 pés de Orville Wright e transportam centenas de passageiros por milhares de quilômetros sem escalas. A McDonnell Douglas criou o DC-10, projetado para voos de médio a longo alcance, que podia acomodar de 250 a 380 passageiros, e tinha 3 potentes motores turbofan produzidos pela General Electric. Tinha um motor em cada asa e um motor na cauda. O avião trimotor é um modelo muito útil. Aviões com 4 motores são muito caros e muito redundantes. Tem mais motores do que é necessário. Então não é barato para construir, nem para manter, e consome mais combustível. O avião bimotor é muito eficiente, mas não tem redundância. Há 50, 60 anos, falhas de motor não eram incomuns. No caso do avião bimotor, nós temos apenas a segurança contra a falha em um dos motores. Agora, com um avião de 3 motores, se houver uma falha em um único motor, ainda terá 2, e poderá voar distâncias maiores pelo Atlântico Pacífico em segurança com essa redundância. O DC-10 tinha um cockpit para 3 pessoas, o comandante, o copiloto e também o engenheiro de voo. Esses tripulantes monitorariam o empuxo do motor, a parte hidráulica, todos os sistemas da aeronave, a energia elétrica que estaria sendo produzida e para onde ela iria. Eles estariam cuidando de todo o funcionamento mecânico da aeronave. Essa função foi assumida pelos computadores hoje em dia. A tripulação do DC-10 em 19 de julho consistia no comandante Alfred Haynes, o copiloto sênior William Records e o engenheiro de voo Dudley Dvorak. Nosso filho tinha 16 anos naquela época e tínhamos uma vida maravilhosa, nos divertíamos muito. Tínhamos na nossa companhia amigos maravilhosos. Sou Faith Records, esposa do copiloto do 232. O Bill ficava na reserva o tempo todo, então nossa agenda mudava toda hora, mas funcionava. Era ótimo. Eu e o Ryan tínhamos viajado de férias para as montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte, e o Bill viria depois daquele voo, assim que terminasse o trabalho. Então, começamos a curtir nossas férias bem no meio do nada. Meu nome é Bill Records. Eu comecei na Força Aérea. Fui piloto de treinamento do T-37 e T-38. Depois designado para o B-52. Passei cerca de 6 anos na Força Aérea, saindo de Guam, Tailândia e Okinawa. 3 viagens diferentes. E fui da Força Aérea para companhias aéreas. Minha primeira viagem foi para Seul, na Coreia. Eu voava para Sydney, Melbourne, Pequim, por todo o Pacífico. Para nos ajudar a entender e investigar o voo, vamos contar com o auxílio de um simulador equipado com tecnologia de última geração, controles precisos e software moderno. Grandes mudanças na tecnologia fizeram com que os simuladores de voo, geralmente reservados para companhias aéreas, governos e grandes empresas, agora fossem infinitamente mais acessíveis. Vamos lá. Ao inserir os dados da caixa preta real e descobrir as gravações de voz da cabine, nossos pilotos podem recriar com precisão o perfil do voo, para nos dar uma melhor compreensão do que aconteceu durante o voo. Hoje, o comandante Andy Green voará no DC-10 e seguirá exatamente as mesmas ações da tripulação do voo UA-232 da United Airlines. Estávamos vindo de uma escala em Denver. O voo saiu por volta das 12 horas. E estava bem cheio. Quase 300 pessoas, contando passageiros e tripulação. E estávamos a caminho da primeira parada em Chicago. O United Airlines 232 partiu de Denver às 14h10. Ele subiu para a altitude de 37 mil pés, a uma velocidade de 270 nós. Para a direita, 090. Almoçamos e estava passando um filme. Era sobre cavalos puro sangue, eu me lembro. Naquela altura estávamos bem longe de Denver, talvez no meio do caminho, pelo menos.
Estava indo tudo bem. Recebemos um vetor do centro de Minneapolis ao norte para espaçamento. Me lembro de pensar, tá legal, talvez seja hora de tirar uma soneca. E então relaxei um pouco. Fizemos a mesma rota muitas vezes, voando sempre com as mesmas coordenadas para Chicago. E ouvimos uma explosão. De repente, aquele momento pacífico que estávamos vivendo foi destruído como um furacão. Eu perdi todos os controles de voo. Nada está funcionando no momento. Nem o compensador. A explosão derrubou os comissários de bordo na parte de trás do avião e fez com que o painel de instrumentos de voo vibrasse a ponto de não conseguirmos ler para determinar o que estava acontecendo. Eu ouvi da parte de trás do avião e aumentava de volume à medida que íamos da parte de trás do avião para frente. Meu filho, que estava à minha esquerda, disse, o que você acha que foi? E eu respondi, não sei, talvez o avião tenha acertado um pássaro. Aí meu filho disse, não, nenhuma águia teria feito tanto barulho. De repente, a nossa mente fica cheia de perguntas. Do tipo, o que aconteceu? E ao mesmo tempo, temos que pensar no que vamos fazer para resolver aquilo. Estamos a 37 mil pés e não estamos caindo, então temos tempo. Temos que avisar que estamos em situação de emergência e informar ao tráfego aéreo sobre o problema. Vamos verificar o combustível, descobrir quantas horas temos e então conseguir trabalhar em todas as listas de verificação ou qualquer outra coisa que venha à mente para tentar descobrir o que está acontecendo e se podemos recuperar alguma forma de controle. Lembro que o Al estava com o rosto a cerca de 15 centímetros do painel de instrumentos e falou, é o número 2, desligue. A explosão aconteceu às 15 horas e 16, com 1 hora e 7 minutos de voo. O motor de cauda do DC-10, ou motor número 2, explodiu e falhou catastroficamente. Então eu assumi o controle do avião e pilotei. O Al pediu a lista de verificação de desligamento de emergência. E o primeiro item exigia que puxássemos o acelerador número 2 para trás. Mas, no caso, o acelerador estava preso e não se movia. E o segundo item da lista era desligar o interruptor de combustível do motor. E estava difícil, também estava travado. Na hora, o Dudley disse que estávamos perdendo o sistema hidráulico. De qual motor? Eu perguntei. E ele disse, dos 3. Eu perguntei, quanto de fluido? E ele disse, 0. O que sabemos é que o motor de cauda, o motor número 2, sofreu uma falha. E ele não apenas parou, ele falhou catastroficamente. Os motores a jato são feitos para lidar com as falhas. São projetados para que uma hélice possa sair e as outras partes da turbina, quando você olha, dá para ver as hélices grandes girando. Podem rachar e se separar. O motor vai vibrar muito e vai se desligar, mas não vai causar nenhum dano substancial. Com o United 232 foi diferente porque não foi uma hélice que se soltou. Foi o disco maciço com todas as hélices que rachou e se destruiu. Disco das hélices. Hélices do motor. É o que chamamos de falha incontida. Quebrou o disco, as peças voaram e explodiram para fora do motor, abrindo buracos na estrutura do avião ao redor dele. Existem cabos de controle que vão do cockpit até as asas do avião, mas é necessário energia hidráulica, porque obviamente nessas velocidades o tamanho das superfícies de controle exigem muita força para a movimentação. Se perder fluido hidráulico, o atuador para de funcionar e não há nada que se possa fazer. Os aviões são projetados nesse caso com redundância tripla. Existem 3 sistemas hidráulicos. Quando o motor central falhou, as peças que se soltaram atingiram uma área onde todas as 3 linhas hidráulicas passavam. E, de repente, o avião não tinha energia hidráulica para nenhum dos 3 sistemas. Sistemas hidráulicos. Então, a tripulação estava pilotando um avião com a capacidade de controle mínima. E essa é uma situação que a maioria dos pilotos nunca vivenciou, ou sequer viu nos treinamentos. Às 15 horas e 20, o engenheiro de voo Dudley Dvorak transmitiu pelo rádio ao controle de tráfego aéreo de Minneapolis, ou ATC, a declaração de emergência.
O ATC e a tripulação rapidamente decidiram que a melhor opção seria desviar para o aeroporto de Sioux City. Geralmente, em aeronaves existem 3 controles de voo primários. Existem os ailerons, que fazem a inclinação do avião. Tem os elevadores do compensador, que, empurrando o manche para frente, faz o avião abaixar o nariz. E puxando para trás, faz ele subir. E o terceiro é o leme, que controla a guinada do avião. Então, podemos perder um desses e ainda controlar o avião. Aqui perdemos as 3 bases do controle de voo. Os pilotos moviam o manche e nada acontecia. O avião é basicamente um grande mandril com um planador. A única coisa que eu tenho nesse momento é o controle dos 2 motores restantes. Eu aumentei a potência vendo que a velocidade do ar estava caindo e senti o avião começar a subir. Então, o que eu pensava era em executar os princípios básicos de voo. A estabilidade é determinada pelo empuxo, o que não é uma coisa boa. Mudar a velocidade aerodinâmica muda o equilíbrio aerodinâmico. Então ele pode começar a subir ou descer, e dessa forma recupera um pouco do controle. O avião começou a inclinar para a direita. Atingimos cerca de 37 graus quando avisei que não conseguia controlar o avião. Estamos inclinados à direita. O que causou isso, do ponto de vista da tripulação, é irrelevante. Esse é o cenário que eles tinham, e era com isso que eles iriam lidar. O Al olhou e imediatamente puxou o acelerador número 1 de volta para a marcha lenta. E o avião começou a ficar nivelado de novo. Aquele foi o início do voo com um empuxo diferenciado nos motores. Os controles de voo primários de repente passaram a ser executados de maneira totalmente diferente. Um motor a jato cria impulso soprando gases em chamas através da saída na parte de trás dos motores. Enquanto os jatos de ar fluem para trás, o motor e a aeronave são empurrados para frente. Cada um dos 3 motores do DC-10 possui alavancas de aceleração ou manetes separadas no controle central do cockpit. Normalmente, os pilotos empurram as 3 manetes para frente ou para trás para regular a quantidade de combustível e, portanto, a quantidade de empuxo que os motores produzem. O United 232 agora contava apenas com as alavancas de empuxo dos 2 motores restantes. O avião sofreu danos no duto número 2, o que fez com que ele quisesse virar o tempo todo para a direita. Então tivemos que controlar isso com o setter, depois que decidimos para onde iríamos, e os avisamos que só podíamos fazer curvas à direita naquele momento. A tripulação do comandante Haynes recuperou parte do controle e se estabilizou. Mas agora, eles estavam experimentando um fenômeno conhecido como fugoide. Fugoide é um movimento oscilante em que um avião sobe e desce repetidamente. À medida que o nariz se inclina, a aeronave perde velocidade. Com menos ar passando pelas asas, o nariz do avião abaixa e a aeronave acelera. Essa velocidade faz com que o ar passe pelas asas novamente, criando sustentação e fazendo com que o nariz da aeronave levante. Então eles tiveram que ficar nesse ciclo para tentar mantê-lo o mais nivelado possível. Ficamos descendo e subindo de 1.500 pés a 2.000 pés por minuto em certos momentos. Uma coisa que a equipe tinha de sobra era tempo, e eles o usavam de maneira inteligente. É preciso definir prioridades e elas precisam ser atendidas. O que toda aquela equipe precisava era de tempo, espaço e capacidade mental para resolver o problema. O medo compromete isso. E da forma como Haynes descreveu, eles não estavam com medo, mas não porque eram todos muito corajosos, e sim porque não tinham tempo. Um dos fatores que ajudaram muito naquele momento foi o que chamamos de CRM, ou Gerenciamento de Recursos da Tripulação. Basicamente é um conceito de trabalho em equipe, onde é usado tudo o que estiver à disposição. O Records estava no controle, e a primeira reação do Haynes, enquanto o Records estava tentando manter o controle da aeronave, foi em pensar: ok, ele está voando, e na verdade isso fez com que ele tivesse tranquilidade para coordenar e trabalhar no problema. A conclusão é que é preciso resolver a situação. Sentado com os outros passageiros estava Dennis Fitch, um piloto de treinamento dos DC-10 da United. Ele sabia que o avião sem um dos motores era perfeitamente capaz de voar, mas ao descobrir que todo o sistema hidráulico havia sido perdido, ele perguntou se poderia ajudar.
O Al falou, manda ele entrar. O nome dele era Danny Fitch. Um dos comissários de bordo apareceu de novo e disse que os passageiros tinham visto danos nas asas. Então acho que foi o Dudley que saiu para ver qual era o problema. O Danny perguntou o que poderia fazer para ajudar. O Al perguntou se ele poderia ajudar com os aceleradores. Ele não tinha nenhuma estratégia que estivesse além do que já estávamos fazendo. Era só mais um braço para ajudar com o que tínhamos. Agora, com 4 pilotos experientes na cabine, eles podiam deixar o trabalho nos aceleradores com Dennis Fitch, enquanto Haynes, Records e Dvorak repassavam as listas de verificação, mantendo contato com o controle de tráfego aéreo. O Dudley tentava se comunicar com o que chamamos de SAM, Manutenção Regional de São Francisco. E eles têm todos os contatos com os especialistas, os fabricantes do avião. Eles ficavam perguntando para o Dudley, o que está acontecendo? Já olhou na página 72 sobre quando 2 sistemas hidráulicos falham? O Dudley dizia, não, nós perdemos os 3. Já procurou por falha de motor com falha hidráulica? Não, nós perdemos os 3. E naquele momento as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas e o Al disse, desliga o rádio e volta aqui para ajudar. A tripulação estava perdendo altitude a uma taxa de 500 pés por minuto. Inicialmente, após a explosão, o DC-10 havia feito uma curva de 30 km à direita. E também com a ajuda do ATC de Sioux City, eles fizeram várias curvas menores à direita, para ajudar a diminuir a altitude e preparar o avião para a aproximação da pista. O Al falou para alguém, é como descer uma montanha sem motor, sem direção, sem freios, e abrindo e fechando as portas da lateral do carro. Nunca retomamos o controle por completo. Os pilotos geralmente são bem fortes em se tratando de profissionais do sexo masculino. E certamente o comandante Al Haynes era desse tipo. Vai ser uma aterrissagem difícil, ele disse. E eu pensei, é uma aterrissagem difícil. Isso significa que vamos acabar saindo pelos escorregadores de emergência. Vai ser bem interessante. Eu estava muito calma. Não estava feliz, mas meu marido e meu filho estavam lá comigo. Esse é um dos motivos. E o segundo é que a gente vai morrer quando tiver que morrer. Caso encerrado. O maior desafio que tenho agora, durante a fase de descida, é perder o controle. O ângulo de inclinação está muito acentuado. Então estou tentando garantir que o nariz não suba ou desça tanto e não acabe com muita inclinação. Me lembro de quando os comissários de bordo disseram para os passageiros que passariam os procedimentos de pouso de emergência conosco. Achei estranho, pensei, nossa, temos tempo para fazer isso? O DC-10 estava voando sem sistema hidráulico há 30 minutos. Utilizando tudo o que aprenderam, eles fizeram uma única curva à esquerda para colocar o avião em seu rumo final em direção a Sioux City. Eles tinham muita energia para dissipar, tinham bastante altura e velocidade. E não podiam simplesmente desligar os aceleradores porque poderiam inclinar para a direita. Não podiam usar os freios de velocidade porque não funcionavam, já que o sistema hidráulico estava desligado. Então eles usaram o sistema de extensão de emergência para acionar o trem de pouso da aeronave. Francamente, isso é muito corajoso, porque muda a aerodinâmica do avião. Mas eles conseguem reduzir a marcha, alinhar com a pista e parecem ter uma chance de conseguir pousar o avião. Foi um alívio ver o aeroporto logo à frente. Eu estou exatamente onde eu queria. A taxa normal de descida seria cerca de 500 pés por minuto. Então, eles estão muito mais altos, a 1.600 pés por minuto. Eu estou tentando alinhar com o aeródromo, lutando contra a velocidade no momento. A velocidade normalmente é de 130 nós. Estamos com 230. A comissária de bordo disse que dava para ver que estávamos descendo em alta velocidade porque via nuvens passando na janela mais rápido que o normal. 1000 pés, acelerando para 230. Emitimos o sinal de alerta. O grau de aproximação estava alto. Vai ser um pouso difícil. Preparar para a queda. Atingimos o solo a 215 nós. Quando atingimos o solo, parecia que tínhamos caído do céu.
Houve uma redução repentina de potência e um motor voltou mais rápido do que o outro. O impacto derrubou o motor número 2 dos suportes. O avião rolou sobre uma das asas, girou e se despedaçou. Foi um caos total. O teto do avião. Muitas coisas saíram do lugar. Foi pior do que eu imaginava que seria. O trem de pouso direito atravessou cerca de 45 centímetros de concreto armado. A asa direita foi arrancada e pegou fogo. Corpos eram arremessados, alguns presos nos bancos, e as pessoas eram jogadas para fora. A cauda estava para cima e uma das asas se soltou enquanto tocávamos o solo com o nariz. Havia fumaça, fogo e detritos por todo o avião. O cockpit acabou a 600 metros do resto dos destroços principais. Acabei virando de cabeça para baixo e fui jogado para a parte de trás. Acho que tudo levou menos de 10 segundos, mas é uma daquelas coisas... Não sei, faz você se lembrar para sempre. Às 16 horas, o United 232 caiu em Sioux City. A cerca de 100 pés acima do solo, um empuxo maior foi adicionado a ambos os motores, mas o motor esquerdo respondeu mais rápido, fazendo com que a asa esquerda subisse e a direita batesse na pista, girando a aeronave e quebrando a fuselagem. Meu nome é Will Wernick e eu estava no voo 232 com meus pais em 1989. Eu tinha 6 anos e meio, quase 7. Algumas coisas eu consigo me lembrar, mas não tenho 100% de certeza do que aconteceu. Porque eu era criança e acho que quando se é criança, a gente cria um mundo paralelo em situações como aquela. Paramos e eu estava pendurado de cabeça para baixo, preso no meu assento. Eu era um dos poucos nessa posição ao meu redor. O chão, que era o teto do avião, estava coberto de bolsas, chapéus, mochilas, todo tipo de coisa, e lembro que era muito impressionante. A fumaça cobriu tudo tão rápido que ficava difícil de enxergar, mas cheguei na parte de trás depois de 1 ou 2 minutos. Então vi a abertura e vi as pessoas passando por aquele buraco para chegar do lado de fora. Eu saí e percebi que estava em um milharal. E para mim, parecia ser dessa altura quando saltamos. O meu pai levantou um dos destroços e eu acho que tinha uma freira. Eu disse, pode levantar agora, mas ela continuou gemendo. Mais tarde, ela foi resgatada e sobreviveu. Tinha 2 caras grandes, colocando todo mundo para fora do avião só para tirar todo mundo de lá. Na saída, nos separamos da minha mãe e não encontramos ela até chegarmos em uma clareira. No meio do milharal. Ela tinha ajudado uma criança a sair de lá. Quando finalmente saí do avião, fiquei feliz em ver que o William e o Peter também tinham saído. Aí, eu vi um garotinho lá andando sem a mãe. Então, fui até lá e falei com o menininho. Querido, venha comigo. E o levei até uma comissária de bordo. Quase voltei para o avião para procurar a mãe dele, mas não fui. Ela não resistiu, e outro filho também não. Acho que essa foi a parte mais triste. Se eu sinto algum remorso, foi por não ter voltado lá. Se eu tivesse voltado para ajudá-la, poderia ter sido diferente, mas não era para ser. Não sei. Tento não pensar muito sobre isso. Acho que dei 2 ou 3 passos e ouvi um bebê chorando. Voltei imediatamente para os destroços. Não me lembro de ter voltado. Não pensei em nada, não pesei nenhum risco, só ouvi um bebê chorando e voltei para lá. Não conseguia ver nada, mas foquei no som daquele choro e fui chegando mais perto. Então eu vi uma garotinha de 11 meses, caída. Olha que loucura. Ela estava sentada na fileira 11, originalmente, e foi jogada para a parte de trás do avião. Acho que até a fileira 27 ou 28, ou seja, umas 20 fileiras, e estava presa dentro do compartimento superior. Então eu levantei o trinco e a tampa também, e peguei a criança nos braços. E assim que fiz isso, ela parou de chorar. E depois eu voltei pela abertura e saí do avião pela segunda vez. Eu me lembro de correr pelo milharal por muito tempo, mas, na verdade, provavelmente não foi tanto tempo assim. Não sei se foi eu que disse, você podia subir nos meus ombros, ou se foi o Will que pediu para olhar em volta por cima da plantação. Aí ele falou, tem mais gente daquele lado.
Eu reconheci uma mulher que tinha saído na minha frente, então fui até ela e disse, por favor, cuide desse bebê, porque vi um monte de outras pessoas lá que estavam gravemente feridas. E percebi que havia alguns com ferimentos graves e queria tentar fazer o possível para ajudar todo mundo. A equipe de resgate surgiu e eles assumiram o controle. Eu olhei para trás, de onde tinha vindo, e foi quando me dei conta da seriedade daquele acidente, porque quando parei para prestar atenção no pedaço do avião de onde eu tinha vindo, dava para ver que era só uma pequena parte, talvez 10 fileiras, e estava queimando. Então pensei, eu sei que é um jato jumbo e que tem 37 fileiras nessa coisa. Então onde está o resto do avião? Aí eu soube, apesar de não conseguir enxergar direito, que havíamos sobrevivido, pelo menos eu sobrevivi, a um acidente aéreo muito grave. E foi isso mesmo que aconteceu com o voo 232 da United Airlines. Foi muito sério. Eles levaram cerca de 45 minutos para nos encontrar na cabine. Não sabíamos se o Al estava vivo ou não. Ouvi o Danny reclamando de dores no braço e o Dudley ficava me perguntando onde eu estava. Aí o Al apareceu na conversa e disse, onde você está, afinal? E o Dudley respondeu, estou em cima de você. E o Al respondeu, você precisa perder peso, Dudley. O marido da minha amiga era da turma dos novos contratados do Bill. Então, ela me ligou e disse que ouviu no rádio do carro que houve um acidente com o DC-10. E achou que poderia ser o Al. E eu disse, não é, porque se for entre Denver e Chicago, é o Bill. Então, naquele momento, eu sabia que era ele. Quebrei os ossos dos quadris, pelvis, sacro e fraturei todas as costelas. Tive muito sangramento interno. Me disseram que o copiloto sobreviveu. Eu sabia que um dos copilotos tinha sobrevivido, mas não tinha certeza se era o Bill. Sim, acho que conversei com minha esposa algumas horas depois do acidente. Tinha uma fila de pessoas tentando usar o telefone, então esperei muito. Mas finalmente conversei com minha esposa e não lembro de muita coisa além de lágrimas. Lembro de nós dois chorando. Eu lembro de pensar comigo, nossa, eu sobrevivi a um acidente de avião em que muitos não sobreviveram. Então me lembro de desligar o telefone e caminhar até uma área do saguão do prédio em que estávamos hospedados. Depois fomos para o hospital e lá eu vi na TV a cobertura de um acidente aéreo. Então eu disse em voz alta, nossa, que acidente de avião é esse? Que loucura, foi muito feio. E o cara do meu lado falou, é o que você acabou de sair. E eu pensei, não tem como alguém ter sobrevivido àquele acidente. Mas aqui estou eu falando como sobrevivente. Fomos escoltados para o hospital e o Bill não parecia o Bill. Ele estava todo inchado e até meio engraçado. Fiquei lá por cerca de um mês no hospital com vários ossos quebrados. Ele não conseguia falar sem tossir e tossir doía muito. Então eu é que conversava com ele. As enfermeiras da UTI não ligaram a televisão para que ele não soubesse o quanto estava mal. Nós concordamos em esperar alguns dias para deixá-lo se recuperar o suficiente para contar o que aconteceu em relação às mortes e aos ferimentos dele. Das 296 pessoas a bordo, 112 morreram, seja pelo impacto ou posteriormente por causa dos ferimentos. Para muitos dos sobreviventes, o capitão Al Haynes e todos os outros que estavam naquele cockpit foram heróis. Foi um feito incrível. O que sabemos sobre o United 232 é que haveria algum tipo de acidente, mas o fato de termos só 50% de motores é, de certa forma, um milagre. Uma falha hidráulica completa foi catastrófica para o United 232. A habilidade da tripulação em controlar o avião, usando apenas os motores, e chegar a um aeroporto foi aplaudida por todos na indústria da aviação. Agora, usando um simulador de última geração, colocaremos vários pilotos na mesma situação.
Eles serão capazes de controlar o avião usando apenas os aceleradores e se igualar à tripulação do DC-10, que pousou milagrosamente em um aeroporto próximo? O primeiro a pilotar o DC-10 é Robert Davey. Voei por 10 anos como piloto de linhas aéreas de curta distância, pilotando um DC-9 e depois um 737. Voei pelo mundo todo e voltei a ser piloto de linhas aéreas domésticas por mais 10 anos. Robert agora está pilotando o DC-10 com a mesma configuração de altura, velocidade e rumo em que o UA-232 estava momentos antes da falha do motor número 2. O DC-9 que eu costumava pilotar era um avião dos anos 1960 com instrumentos mecânicos. O motor de cauda acabou de falhar. O controle do compensador também. Não tenho controle do compensador no momento. Tudo bem? Não. Na verdade, também não tenho aileron. Não tenho leme, não tenho controle do avião. Robert reconheceu de cara que aquele era o infame voo de Sioux City e sabia que agora teria que controlar o avião usando apenas o acelerador do motor. Mas ele já tinha um problema. Esse avião fica oscilando entre fugoide, mergulho e instabilidade angular. Robert teria que controlar o movimento fugoide antes de fazer qualquer coisa. Tudo que tenho para controlar o avião é o impulso do motor direito e esquerdo sob a asa. Assim como a equipe do DC-10, Robert teve tempo para experimentar os controles e entender quais eram os limites. É muito difícil, como tirar leite de um rato nervoso. Agora que Robert tem algum controle sobre a aeronave, ele tem tempo para analisar seu próximo passo, um possível pouso. Vamos ver se consigo virar. O que eu procuraria seria um aeródromo para desviar. O controle de tráfego aéreo informa a Robert que o aeroporto adequado mais próximo é Sioux City. O tempo não é um problema. Essa é uma ótima notícia, porque com emergências e emergências complexas, se você tem tempo em suas mãos, tem mais chances de sobreviver. Não há nada pior do que a pressa. Como podemos desacelerar? Esse é o problema. Vou desligar os equipamentos. Sei que parece loucura, mas não há o que possa fazer além disso. Diminuindo a aceleração, Robert espera criar arrasto em uma tentativa desesperada de perder um pouco de velocidade. Desligar os equipamentos não melhorou as coisas em nada. O DC-10 estava com sua carga máxima. A velocidade média de pouso deveria ser de aproximadamente 150 nós. Por isso, Robert quer chegar a essa velocidade antes da aproximação. 339 é o mais lento que eu consigo. Estou perdendo agora. Olha, o nariz está caindo de novo. É muito sutil, mas é isso. É tudo o que eu posso fazer. Chegar a 340. O plano de Robert era reduzir lentamente a velocidade enquanto descia. Mas depois de 40 minutos, circulando e usando os aceleradores, ele percebe que ainda não alcançou o mesmo controle que All Hands e sua tripulação tiveram no voo real. Isso é o melhor que eu posso fazer. Dave Unwin já voou em mais de 300 tipos diferentes de aeronaves, mas não é piloto comercial e nunca voou em um DC-10 antes. Começando a descer um pouco, acelerando 1 e 3. Eu provavelmente já estaria procurando um aeroporto porque alguma coisa deu errado. Bem, estamos em um ângulo bastante acentuado à direita, então vou desligar o número 1 e usar a potência do número 3. Imediatamente, Dave percebe que nenhum dos controles habituais está funcionando. Mas ele ainda tem potência no motor. Está começando a voltar. Temos um vestígio de controle. Parece querer virar à direita. Assim como a tripulação do DC-10, Dave agora também precisa compensar o fato de que o avião tende a inclinar para a direita. Não faz sentido tentar guiá-lo em uma direção específica até que ele pare de girar. 10 minutos se passaram e Dave conseguiu reduzir a altitude e um pouco da velocidade do avião. Mas agora está fora do curso para pousar na pista mais próxima. Seria bom virar para a aproximação final a cerca de 15 milhas e altitude de 3.000 pés, para assim conseguir uma taxa de mergulho razoável e tentar recuperar a situação. Já se passaram mais de 30 minutos desde a falha do motor e perda dos controles de voo. Dave ganhou velocidade novamente enquanto tentava perder altitude. Ok, vou desligar o equipamento. Precisamos de arrasto, então acionei o trem de pouso. Isso significa que não podemos voltar atrás. Mesmo com o trem de pouso acionado, a aeronave está muito rápida e muito alta.
Acho que foi muito antes e muito alto. Sofremos uma mudança de rota e velocidade ao mesmo tempo. Eu estou tentando reverter esse quadro, mas nós estamos nos afastando cada vez mais da pista. Após 50 minutos e 3 pousos abortados, Dave também decidiu abandonar sua tentativa incapaz de controlar o simulador, assim como fez a tripulação do United 232. Temos uma mudança de rumo, velocidade e taxa de mergulho ao mesmo tempo, e eu estou achando extremamente difícil. Voar no DC-10 de fuselagem larga, usando apenas os motores, está se mostrando bastante complicado para nossos pilotos. Será que Lauren Wilson, piloto de exibição profissional, altamente qualificada, se sairá melhor? Agora o avião não está voando muito bem. Assim como os pilotos anteriores, Lauren percebe que só tem uma opção para controlar a aeronave. Quando conseguir fazer o avião voar reto e nivelado, posso começar a olhar para o que está acontecendo e saber quais opções tenho para baixar o avião. Lauren administrou rapidamente os controles do acelerador e estabilizou o avião. Quais são as opções de aeródromos no local? Quero a pista mais longa possível e que não seja tão longe. Com o avião voando em linha reta, Lauren está se afastando de Silk City e precisa voltar. Isso vai ser interessante. Queremos virar à direita. Então vou tentar uma curva bem suave. Não quero fazer nenhum movimento brusco porque não sei se... Se for longe, eu posso não conseguir recuperar do jeito certo. Eu vou tentar manter uma curva suave. Lauren optou por uma curva grande, semelhante à tripulação original, e conseguiu que os aceleradores produzissem uma redução constante de altitude. Tudo tem que ser feito devagar e de maneira metódica. Estou mais alto do que eu queria. Se eu não conseguir diminuir essa altitude, posso tentar fazer uma órbita. Lauren agora está a apenas 30 quilômetros de Silk City e alinhada com a pista. Mas a aeronave está muito alta. Então ela toma a decisão de fazer uma curva de 360 graus à esquerda enquanto desce. O que eu quero fazer é deixar ele reto e nivelado para que eu possa me concentrar em voar no perfil vertical. Se possível, quero voar direto para a pista, é o que precisamos fazer. Não quero tentar uma curva no último segundo. Depois de completar a órbita à esquerda e reduzir a altitude, Lauren agora está se aproximando de Silk City. Vou usar o que eu tenho e ver o impacto que isso terá. Um pouso normal do DC-10 teria uma taxa de descida de cerca de 120 pés por minuto e uma velocidade do ar de 150 nós. Pouso padrão. O UA-232 pousou a 215 nós e com uma taxa de descida de 1.600 pés por minuto. Acho que a velocidade vai ser essa mesmo, que parece ser de 200 nós. Acho que tudo o que podemos fazer é esperar pelo melhor nesse momento. Não está reto e não era o que eu queria. A taxa de mergulho aumentou massivamente. A aproximação e pouso final de Lauren foi a uma velocidade de 230 nós e taxa de descida de 1.810 pés por minuto, quase idêntica à da tripulação do United Airlines 232. Não é o melhor resultado, mas sim foi muito difícil. Lauren consegue guiar a aeronave até o momento do pouso, deixando assim um questionamento para os outros dois pilotos. Será que eles conseguiriam pousar o DC-10 só com os aceleradores? A equipe do simulador colocou o DC-10 no local ideal para a aproximação. Só de tentar colocar ele na pista já vai ser quase impossível, para ser honesto. Mas farei o meu melhor. Vamos ver. Estou a 3.000 pés e com 10 milhas para percorrer. Tenho as mesmas falhas que a tripulação do DC-10, mas estou começando de um lugar muito melhor. Estamos nos aproximando da pista. Em 220. Já está difícil. Robert e Dave são pilotos experientes, estão em trajetórias e velocidades semelhantes, mas conseguirão pousar? Temos uma tendência a virar à direita e estou lutando contra isso o tempo todo. A velocidade é boa, a taxa de mergulho é aceitável, talvez um pouco alta.
Tanto Dave quanto Robert estão conseguindo manter sua velocidade em torno de 230 nós. Dave ainda está lutando para diminuir sua altitude. E a taxa de descida de Robert é superior a 1.600 pés por minuto. Vamos pousar no campo, não na pista. Essa é a realidade. Essa constante guinada lateral, instabilidade e ângulo de descida desequilibrado que torna isso muito difícil de se fazer. Vou tentar fazer uma pequena correção, mas não tem muito mais o que fazer. A taxa de descida de Robert está agora acima de 1.800 pés por minuto e sua velocidade será de 220 nós quando tocar o solo. Esse é o destino. A taxa de descida de Dave flutuou, mas ele manteve um alinhamento perfeito com a pista. Ele aterrissou a 220 nós, com uma taxa de descida final de cerca de 1.200 pés por minuto. Controlar o DC-10 apenas com um empuxo provou ser difícil para todos os pilotos. Eles puderam apenas igualar o que a tripulação do United Airlines 232 conseguiu em uma situação de vida ou morte e de alto estresse. Mesmo começando de um ponto muito melhor do que eles, iniciar ainda foi extremamente difícil. É chocante voar assim, é exaustivo. Sinceramente, não consigo imaginar como deve ter sido na realidade. Foi um exercício muito desafiador. Tive o benefício da retrospectiva. E minha vida não dependia disso, porque é incrível o que podemos fazer quando estamos enfrentando coisas assim. A maneira como eles lidaram com isso e o que conseguiram alcançar foi incrível. Foi um fato extraordinário. Eles sabiam o que havia causado o problema antes de cairmos. Era apenas uma questão de procurar todas as peças e reconstruir o avião. E pouco a pouco eles remontaram tudo. Uma investigação completa da NTSB descobriu que o disco das pás que causou a falha do motor tinha uma rachadura de fadiga em sua liga de titânio, que não foi detectada quando ele foi originalmente forjado ou em verificações de manutenção subsequentes. No dia do acidente, o motor estava em serviço há mais de 17 anos. A rachadura de fadiga cedeu durante a decolagem, expandiu-se e finalmente o disco quebrou, causando uma falha incontida no motor que cortou todas as linhas hidráulicas. Foi um verdadeiro alerta para os fabricantes de aeronaves, porque agora não vemos mais falhas de um único ponto para onde podemos voltar toda a nossa atenção e solucionar o problema rapidamente. Tivemos muita sorte, conseguimos recuperar o disco principal, que foi encontrado no milharal mais tarde por um fazendeiro, e pudemos ver a causa da falha por fadiga. Assim conseguimos voltar e dizer, então, isso é o que precisamos fazer para melhorar a metalurgia das nossas peças de turbina. O processo de produção e controle de qualidade de componentes críticos passaram a ter um maior rigor. A investigação concluiu que, embora o DC-10 fosse capaz de voar usando empuxo assimétrico, um pouso seguro era praticamente impossível. Foi também uma verdadeira prova dos tipos de pilotos que existem. E como um piloto experiente bem trem vidas. Lembro de pensar comigo mesmo que era importante voltar a voar o mais rápido possível. E voltei para um avião no dia seguinte. Encontrei meu assento, sentei, afivelei o cinto de segurança e o que me lembro depois é de pousar em Denver. Eu dormi durante todo o voo. Quando a gente é criança, tudo que acontece em uma determinada parte da vida é novo. Então, não parecia tão absurdo estar em um acidente de avião aos 6 anos e meio. Durante 3 ou 4 anos depois do acidente, foi difícil. Você ouve um barulho e... O que é isso? Ainda faz parte das nossas vidas. Isso nunca vai mudar. Mas acho que o Bill enfrentou com uma atitude tão positiva que ele não vai deixar que isso o derrube. Ele segue em frente. Ele acha que deve isso às pessoas daquele voo. Ainda me lembro das pessoas que perdemos. Fomos a vários funerais e conversamos com muitos dos parentes das vítimas. E descobrimos que eles eram muito agradecidos por falarmos com eles. Acho que tudo o que aconteceu conosco nos fortaleceu, afinal. Ele viveu mais 33 anos e aproveitou muito. E ainda temos uma vida pela frente. Foi um presente.
Somos muito abençoados por sermos sobreviventes desse acidente, por saber que a tripulação fez tudo o que podia para pousar aquele avião com segurança. O Al ficou conhecido como um dos grandes heróis da história da aviação, mas nunca gostou muito desse título. Ele apenas sentiu que era a obrigação dele ajudar os sobreviventes. O Al viveu para retribuir. Ele deu milhares de palestras, literalmente sem custo nenhum. Doava todo o cachê que lhe era oferecido e arrecadou mais de $1 milhão para bolsas de estudos em Sioux City, em nome de Jerry Kennedy, que perdeu a vida, mas deixou um filho, um bebê na época. O Dudley liga para o Bill 3 vezes por semana. Somos uma família. Quando me perguntam qual lição eu aprendi com tudo isso, eu digo que é preciso aproveitar a vida enquanto ainda temos, porque no dia seguinte pode ser história.